Neste dia 3 de dezembro, a Igreja celebra a memória de São Francisco Xavier. São Francisco Xavier é o grande apóstolo do século XVI, cofundador da Companhia de Jesus. Nasceu na Espanha, mas estudava em Paris quando conheceu Santo Inácio de Loyola e decidiu se unir a ele na fundação da Companhia de Jesus. E São Francisco Xavier foi o grande evangelizador do Oriente. Naqueles inícios da Companhia de Jesus, com aquele ímpeto missionário, São Francisco Xavier quis levar o Evangelho à Índia, ao Japão e finalmente à China, onde ele faleceu. E graças à pregação de São Francisco Xavier, os povos do Oriente, do extremo Oriente, tiveram contato com o Evangelho e muitos foram batizados. Depois da morte de São Francisco Xavier, houve grande perseguição aos cristãos no Japão, na China, mas durante muito tempo, comunidades católicas clandestinas continuaram por mais de século, cerca de 2 séculos, aquelas comunidades fundadas por São Francisco Xavier permaneceram na clandestinidade sem padres, mas se mantiveram fiéis até que chegasse, séculos depois, novos grupos de missionários, de religiosos àquela região. Então, São Francisco Xavier, ali no século XVI, nós poderíamos dizer, foi mais ou menos como São Paulo, lá nos inícios da Igreja, realizando um grande apostolado. Por isso ele é padroeiro das missões, junto com Santa Teresinha. E no Evangelho nós temos a cura desses 2 cegos graças à sua fé, a fé que São Francisco Xavier levou aqueles que não a tinham, aqueles que nunca tinham ouvido falar de Jesus, que não conheciam o Evangelho. A fé é justamente uma luz que ilumina os nossos olhos, que ilumina a nossa mente, o nosso coração e nos faz enxergar. Santo Agostinho costumava dizer: credo ut intelligam, eu creio para compreender. Por isso, a partir do momento em que nós cremos, a partir do momento em que nós temos fé, a luz sobrenatural da graça ilumina a nossa inteligência, nós conseguimos enxergar além, nós conseguimos enxergar o que antes não enxergávamos. E aqueles 2 cegos, porque creram em Jesus, fisicamente voltaram a enxergar, mas ficaram dotados também de uma visão sobrenatural, que é a visão da fé. Seja feito conforme a vossa fé, diz Jesus para eles. E é também primeira sexta-feira do mês, primeira sexta-feira de dezembro, nós nos lembramos do Sagrado Coração de Jesus. Neste contexto de advento, lembramo-nos de que Jesus teve um coração humano
no mistério da encarnação, Ele nos amou com um coração de carne e nós podemos pensar no pequeno coração do Deus menino, da divina criança, que nos ama com ternura e que justamente por amor a nós se fez pequeno, se fez pobre. Nós queremos também nesta primeira sexta-feira venerar o seu divino, o seu sacratíssimo coração. Que São Francisco Xavier interceda por nós, para que a nossa fé cresça sempre mais e nós possamos comunicar a salvação, comunicar o amor de Deus àqueles que não o conhecem, iluminar com a luz da fé aqueles que jazem nas trevas, na escuridão do pecado. Amém.